Mas, Aninha, que Deus abençoe a sua vida, viu? Tá dando pra me ouvir aí direitinho? Tudo certo? Amém. Vamos aguardar mais um minutinho, tá? Pra ver se mais algumas pessoas entram, pra gente já iniciar, tá bom? Amém? Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. E aí, Tiago, meu amigo, tudo tranquilo? Hoje nós temos um tema específico aqui que nós iremos falar. Nós vamos falar sobre renúncia. E eu gostaria que, se você tivesse uma Bíblia aí, você abra em Lucas capítulo 14. Amém, Tiago? Nós estamos juntos, meu amigo, sempre. Deus abençoe, filho. Lucas 14, versículo 31. Lucas 14, 31 está escrito assim, ó. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar? Aquele que vem contra ele com 20.000, se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Nós lemos aqui Lucas 14, versículo 31 ao 33. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor é santo, a tua palavra é santa, o teu Filho é santo, o teu Espírito é santo. Que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para falar em nossos corações. Nós queremos aprender mais de ti. E nós estamos disponíveis àquilo que o Senhor deseja fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar hoje sobre renúncia. É um tema, eu acho que bem oportuno para tudo que nós estamos vivendo, né? E a primeira base que nós precisamos ter sobre renúncia, que renúncia não é apenas deixar de fazer. Você deixar de fazer algo que você sabe que é errado não é uma renúncia, é apenas um cumprimento daquilo que você sabe que não vai te agregar a nada. E assim viviam os fariseus. Os fariseus, eles cumpriam a lei, somente o que era escrito. E isso não é renunciar. Renunciar vai além de você não fazer aquilo que apenas está escrito. Quando Jesus disse, se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2. Se você andar só 1 milha, você já está dentro.
já é válido, você está obedecendo, mas renunciar é você andar essa segunda milha. Renunciar é alguém te pedir a capa e você dar a túnica. É alguém bater um lado da sua face e você dar o outro. Isso é renúncia. A bênção e a graça de Cristo abundantemente está na segunda etapa e não na primeira. Porque quem faz a primeira só cumpre algo que já está estabelecido. Mas quem quer coisas além em Cristo precisa fazer coisas além. Quem deseja viver um sobrenatural precisa entregar coisas radicais diante do Senhor. Então o que é a renúncia? A renúncia é você abrir mão até do que é legal para você. A renúncia é você abrir mão até do que é permitido para você. Então existem coisas que é permitido você fazer, que o Senhor permite você fazer, mas para que você consiga ajudar outra pessoa, ou para que você possa fazer com que outra pessoa viva isso, você abre mão. Isso é renúncia. Renunciar é você entender que não tem mais a ver com você, mas sim com Jesus brilhando e transformando vidas a partir de você. Então, quando nós deixamos de fazer algo, nós só estamos cumprindo. Nós somos um servo talvez bom, mas se você quer ser além de um servo, entrar no coração de Deus para ser amigo dele, você precisa renunciar. Renunciar é você poder abrir mão de tudo aquilo que vai te prender em algo. Muitas das vezes nós podemos renunciar dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, mas nós não fazemos. Muitas brigas poderiam ter sido evitadas se você tivesse renunciado o direito de querer ser certo. Mas porque você desejou ser certo e você estava na razão, você não renunciou e isso gerou um problema grande. Então, quando nós renunciamos aquilo que é permitido, aquilo que é legal para nós, nós vivemos coisas extraordinárias no Senhor. E há um preço para tudo isso, há um preço a ser pago. Né? Não um preço de salvação, não é isso, porque o maior preço de todos já foi pago por Cristo Jesus na cruz. Quando eu digo pagar um preço, é você renunciar, é você também investir de alguma forma no reino de Deus. E há um custo para isso. Quando nós lemos aqui Lucas 14, do 25 até o 26, nós vamos entender um pouco melhor. Eu vou ler aqui, está escrito assim, ó. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Bom, aqui nós estamos lendo de algo que é permitido. Você amar a sua mãe, você amar o seu pai, você amar o seu esposo, os seus filhos, é permitido. Mas a renúncia vem nisso. Jesus disse: se você amar a eles mais do que a mim, você não é o meu discípulo. Mas Jesus não disse que não estaria salvo. Jesus não disse que essa pessoa estaria perdida. Jesus não disse que essa pessoa iria para o inferno. Ele disse: se você amar a eles mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E o que é ser um discípulo de Cristo? É entender que a sua vida não tem mais sentido se ele não for o centro de tudo. Com os nossos lábios nós sempre falamos que Jesus é o centro, que Jesus é o suficiente, que Jesus é tudo que temos. Mas a nossa vida comprova isso. O meu amor por Cristo é maior do que o meu amor pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha esposa. E talvez a gente ache isso estranho. Poxa, mas Deus é amor, Deus quer que eu ame as pessoas. Sim, Deus quer que você ame as pessoas a partir dele. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E a partir disso você amará o próximo como a ti mesmo. Então você só consegue entender sobre amor, você só sabe o que é amor quando você ama a Deus acima de tudo, porque Deus é amor. Às vezes nós vivemos uma vida só de paixão. E o que é paixão? Paixão é um sentimento avassalador. Paixão é algo que mexe com as nossas estruturas, faz a gente tomar decisões precipitadas, faz a gente tomar atitudes que talvez não convêm com a razão para aquele momento. Isso é a paixão. Mas o que é o amor? O amor é consciente, o amor é uma decisão, o amor é convicção do que você está fazendo. Que, no entanto, uma paixão não correspondida, ela gera muitos problemas. Uma paixão não correspondida pode gerar até a morte de uma outra pessoa. Ela tira a própria vida porque o outro não está correspondendo àquela paixão louca dela. Mas e o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é diferente, o amor é mais
convicto daquilo que está fazendo. O amor é uma decisão. Você decide amar alguém. Ninguém casa porque já amava. Você decidiu estar com aquela pessoa e você decidiu amá-la. Então, quando você ama uma pessoa, você ama ela no pacote completo. Aquilo que te agrada e, infelizmente, aquilo que não te agrada também. Então, se essa renúncia ela não acontece dentro dos nossos corações, se essa renúncia não é uma verdade em nós, nós não conseguimos ser discípulos de Cristo. Porque amar aos irmãos, amar a mãe, amar a esposa, é válido. Você precisa amá-los. Mas se você amar a eles mais do que a Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. E amar a Cristo acima dessas pessoas não é ser negligente com elas. Não é deixá-las faltando as coisas, não é deixar elas em necessidade, não é fazer só para os de fora e não fazer para os de dentro. Não tem a ver com isso. Quando Cristo diz, se você amar a eles mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo, Jesus está dizendo, se você amar a eles mais do que a mim, você vai ter prioridade neles, vão fazer tudo para eles e não vão conseguir fazer para mim. E aí Jesus será a segunda opção, e Jesus não é a segunda opção na vida de ninguém, ele é sempre a primeira. Mas se você ama a Cristo, a primeira coisa que Ele vai te ensinar é que essas pessoas, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, eles são parte da igreja e você precisa cuidá-los. E você precisa amá-los. Você precisa estar com eles ali, direcionando para aquele que é o verdadeiro amor, que é Jesus. Então, se nós renunciamos até o que é permitido, nós vivemos num extraordinário de Deus. Mas o problema é que a gente quer colher coisas extraordinárias, mas a nossa semente não corresponde a isso. Queremos colher sobrenatural em Deus, mas não temos sementes sobrenaturais para alcançar isso em Deus. E isso é uma loucura. É uma loucura você esperar por uma colheita a qual você não semeou. Não, Deus vai fazer o milagre. Não, Deus não vai fazer o milagre, porque o milagre Ele já fez. O milagre já foi consumado. Nós estávamos perdidos e em trevas e íamos ser condenados, mas Cristo desceu do céu, se esvaziou de si mesmo e se entregou naquela cruz. O milagre aconteceu. Quando Ele disse está consumado, o arrependimento é o acesso até isso. Ele já fez o milagre. O milagre já está pronto. O milagre já foi consumado. O milagre tem nome e é Jesus. Mas eu e você consentimos que milagre é aquilo que acontece na minha vida materialmente, que os meus olhos podem ver. É uma loucura. É uma loucura porque a gente tem conceitos e valores de coisas que a gente parte do nosso entendimento e da nossa visão. E aí gera problema. Porque não é essa a medida de Deus. Deus é o justo juiz. Deus é o justo e fiel juiz. E Ele não vai medir ninguém com julgos diferentes. Ele vai medir você exatamente na medida que você deve ser medido, porque Ele é o justo juiz. Milagre já está em Cristo. Então nós não devemos caminhar esperando o milagre acontecer, porque o milagre já aconteceu e o nome dele é Jesus. Amém? Então, se nós renunciamos até o que é permitido, nós vamos viver o sobrenatural no Senhor. Mas olha que engraçado, a gente entende viver o sobrenatural em Deus quando tudo vai bem. Quando as finanças estão ok, quando o casamento está ok, quando os filhos estão ok, quando a igreja está ok, quando tudo está ok, nós entendemos que a bênção de Deus está sobre nós. Não, irmão. Nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pela verdade, e a verdade é Cristo. E se essa verdade está em nós, qualquer problema é uma oportunidade para Cristo manifestar o poder dele através de nós. Eu e você somos luz, e quando Deus nos coloca em um caos, em trevas, a gente quer sair desse lugar, mas não quer transformar. Não pode. Nós somos sal e chegamos num lugar onde não tem vida, a gente quer sair dali. Não, nós temos que estar ali. Porque é através de Cristo operando em nós que vai haver esperança para aquelas pessoas. Então, se a gente consegue compreender que o caos ele é matéria-prima para a glória de Deus ser revelada, a nossa vida vai ser diferente. Jesus estava caminhando e havia um cego na beira do caminho. E os seus discípulos começaram a falar um com o outro. E começaram a dizer assim, por que será que ele é cego?
Quem pecou? O pai pecou? A mãe pecou? Ou será que ele mesmo pecou? E Jesus olhando aquela discussão, tentando encontrar um ponto onde eles iriam chegar. E eles perguntam, mestre, quem pecou? O pai, a mãe ou ele? E Jesus disse assim, nenhum. Como eu posso dizer, esse fato, essa ocasião, essa situação é apenas para a manifestação da glória de Deus. Olha só, um cego à beira do caminho, 12 discípulos olhando para ele, vendo uma situação, e Jesus olhando para ele, vendo outra situação. Era o mesmo lugar que eles estavam olhando. Era para a mesma pessoa, era o mesmo caminho. Ele estava sentado à mesma beira do caminho, com duas visões totalmente diferentes. Uns presos em julgar, em apontar e saber o porquê estava naquele lugar. E Jesus apenas olhando e dizendo, é só uma oportunidade para que a glória de Deus seja revelada na vida dele. E o que aconteceu? Jesus o curou. E a glória de Deus foi revelada sobre ele. Então, se nós compreendemos isso, é uma renúncia. Jesus podia entrar no papo deles também e dizer, realmente, alguém pecou, porque aconteceu. Jesus falou, não importa. Não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer daqui em diante, porque ninguém passa pelo caminho e encontra com Jesus e sai do mesmo jeito. Isso não existe. Por que eu sempre falo que a nossa vida ela precisa dar testemunhos de que Cristo está em nós? Porque ninguém que recebe a Cristo permanece a mesma pessoa. Não existe isso. Não há essa possibilidade de você dizer que você tem Cristo e continuar na mesma vida. Não é difícil. Era difícil sem Cristo, irmão. Era um problema sem Cristo porque não tinha solução. Mas quando Jesus chegou, acabou. Jesus chegou, o milagre chegou. A consumação chegou. O que eu e você precisávamos, ele já nos entregou. Em Efésios vai dizer, ele diz assim, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Já está consumado. Então, se nós renunciamos a essas coisas que é permitida, nós viveremos o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Queremos e buscamos viver o extraordinário. E eu te pergunto, o que você está fazendo para isso? Talvez você não está fazendo nada e quer viver o sobrenatural. De que forma? Como? A salvação ela é de graça. Ou melhor, de graça para nós, mas para Jesus custou um alto preço. Preço de sangue, preço de morte. Mas quando ele nos concede agora a salvação, é pela graça, favor a quem não é merecido. Eu e você não merecíamos e fomos salvos. Porque reconhecemos a Cristo, nos arrependemos, nos batizamos e permanecemos no que Cristo tem ensinado para nós. Somos salvos. E glória a Deus por isso. Então a salvação ela vem assim. Então nada do que eu e você venha fazer pode nos garantir como salvo. Porque a salvação é pela graça. Mas deixa eu te falar, se você foi salvo, a sua vida e as suas obras vão comprovar que você é salvo. Então uma mudança de caráter faz eu ser salvo? Não. Mas depois que eu fui salvo, o meu caráter é transformado, porque eu sou salvo. Uma nova criatura, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, a minha vida é diferente. Então, as minhas obras não me levam à salvação, mas as minhas obras comprovam que eu sou salvo. Porque o que eu fazia antes eu não faço mais. Como eu vivia antes, eu já não vivo mais. Porque Cristo mudou e transformou a minha vida. E se Cristo transformou a minha vida, eu preciso dar frutos. Mateus 3:8, deem frutos de arrependimento. E o que é o fruto de arrependimento? É uma vida transformada da que você vivia, daquilo que você levava, daquilo que eu vivia, daquilo que eu levava. É uma vida que está dando fruto de arrependimento. Amém? E aqui diz assim, eu escrevi aqui, né? A renúncia é abrir mão do que é permitido. Então você abrir mão daquilo que você poderia fazer é uma renúncia. Onde nos leva mais perto de Deus. Onde podemos estar mais próximos do Senhor e mais parecido com Ele. Porque Jesus ele poderia ter vindo à terra com todo o seu poder, mas ele renunciou e se esvaziou de si mesmo, de todo o poder, de toda a glória. Porque havia um objetivo a ser alcançado. E a renúncia diz aqui no 27, Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.
Há um processo. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, em cima de todas as pessoas, você já não pode ser discípulo dele. E se você não carregar a sua cruz e não negar a você mesmo, você também não pode ser discípulo de Jesus. Então não adianta apenas você falar que ama Cristo acima de todas as pessoas e viver a vida de qualquer maneira. E continuar com as velhas práticas. E continuar vivendo do jeito que você quer viver, do jeito que é bom para você. Não adianta, você não é discípulo de Cristo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E assim você poderá ser chamado de discípulo de Cristo. Porque qual é a nossa intenção na Terra? É que as pessoas olhem para nós e a gente esteja tão escondido em Deus que eles vejam primeiro a Deus, depois a nós. Mas muitas das vezes nós queremos dar a nossa carteirada. Falar quem somos, o que carregamos, qual é o nosso cargo, qual é isso ou aquilo. Para depois falar que nós somos cristãos. Onde na verdade as pessoas tinham que me conhecer primeiro como um homem de Deus e depois como qualquer outro tipo de autoridade. Porque a minha função não é estabelecer a minha autoridade, a minha função é estabelecer o reino de Deus, a justiça do Senhor. Isso é renúncia. Porque eu também falar quem eu sou em Cristo, não há problemas. Porque foi o Senhor que me constituiu assim. Mas eu abro mão do que é permitido. Eu renuncio a isso para que Cristo cresça e eu diminua cada vez mais. Então se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não vai ter como você ser discípulo de Cristo. E aí diz aqui no 33, da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E o que é você negar a tudo que possui? É você compreender que tudo que você tem, você só é um administrador. Você está aqui em favor de alguém, em favor de Cristo. Cristo nos permitiu continuar nessa terra para que a gente seja administrador das coisas do reino dos céus, das coisas de Deus. Um dia, a palavra de Deus diz que um dia nós prestaremos conta diante do Senhor de tudo que fizemos, falamos e de como agimos. E por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele é quem dá a vida, Ele é quem deu a vida pelas suas ovelhas. Então nós só somos administradores. Eu estou trabalhando para no grande dia chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, aqui estão as suas ovelhas, aqui estão o povo que o Senhor confiou a nós e nós estamos devolvendo ele ao Senhor. Senhor, aqui está a minha família, aqui está a minha esposa e os meus filhos que o Senhor confiou a mim na terra para que eles fossem transformados e eles estão aqui diante do Senhor. Essa é a nossa função como administradores. Saber que um bom dia que você dá tem que ser para a glória de Deus. Uma ajuda que você oferece tem que ser para a glória de Deus. Uma canção que você canta tem que ser para a glória de Deus. Uma roupa que você veste tem que ser para a glória de Deus. Um pensamento que você tenha tem que ser para a glória de Deus. Tudo que fazemos tem que ser, o meu respirar tem que ser para a glória de Deus. E sabe, hoje em dia, porque as pessoas estão fracas na renúncia, porque as pessoas estão fracas e rasas, biblicamente falando, no Evangelho, sabe o que acontece? Ah, você é religioso. Você é radical, irmão. Quem dera fosse. Isso não é nada, isso é o mínimo de uma vida transformada por Cristo. Eu e você estávamos embrulhados para ir para o inferno. Um presentinho já. Jesus nos tirou da mão do inimigo e falou: não, eu tenho um propósito, eu tenho um plano sobre eles, e soprou vida sobre nós, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu posso fazer se não adorar a Cristo? O que eu posso fazer se a minha vida não revelar quem Cristo é? Oh, não posso fazer mais nada. Não há outro sentido, não há outro motivo. Jesus, Jesus, Jesus o tempo todo. Só Jesus. Não tem outro. Pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos alcançou, nos achou. Nós que estávamos perdidos. E Ele nos achou. E o que nós podemos fazer agora? Adorá-lo. Com tudo. Com nossa vida, com o nosso respirar, com o nosso olhar, com as nossas vestes, com as nossas canções.
com o nosso dia a dia. E quando vier algo que eu posso fazer, eu renuncio. A renúncia, ela nos traz autoridade espiritual. A autoridade espiritual é quando você renuncia. Assim como eu disse no começo, o que os fariseus faziam? Eles cumpriam a lei. Eles não renunciavam. Eles não negavam a eles mesmos. Porque eles cumpriam a lei, então eles eram hipócritas. Eles oravam em voz alta para que todos pudessem ver. Eles podiam renunciar e fazer no secreto. E a autoridade deles iria aumentar. Então a nossa autoridade, ela aumenta quando nós renunciamos. Quer ter autoridade no reino do Espírito? Renuncie. Renuncia. Renuncia o que você poderia fazer por amor a Cristo. E você vai ver a sua autoridade aumentando, crescendo cada vez mais. Muita gente quer ser conhecida. Quer ser reconhecida também. E trabalha muito forte para isso. Mas deixa eu te falar, o mais interessante é você ser reconhecido nas regiões celestiais. O mais interessante é você acordar e o diabo pôr a mão no chifre, não sei lá o que ele tem, e falar, vixe, acordou. Vai dar trabalho. A melhor coisa é você poder acordar e Jesus abrir um sorriso e falar, ele levantou. Bora, tenho muita coisa para você fazer hoje. E você fala, Senhor, eis-me aqui. Qual foi o dia que você renunciou de comprar algo para você, para abençoar a vida de alguém, irmão? Qual foi o dia que você pensou em alguém e por isso decidiu abençoá-lo? Ah, não, mas eu estou trabalhando, eu estou numa luta, então isso é para mim, eu posso ter. Renuncie, irmão. Ande a segunda milha. Vá além. Quer viver o sobrenatural? Vai além. Vai além do que você tem feito. Se você compreender que tudo que você faz para Cristo está gerando para você um tesouro nas regiões celestiais, um tesouro na eternidade, oh, meu irmão. A Bíblia diz assim, ó, o apóstolo Paulo, ele diz, se não me falha a memória, em 2 Coríntios 4, ele vai dizer que toda tribulação, toda angústia são leves, momentâneas e passageiras. Mas todas essas aflições estão gerando em nós um peso de glória incalculável. Incalculável. Você imagina você ser reconhecido no céu por Deus. E talvez você pode achar isso uma loucura, mas eu vou te falar aqui para você não ficar pensando essa bobeira. Quando estava havendo uma reunião no céu, aqui o que nós fazemos? Nós abrimos a Bíblia e pregamos sobre Jesus, pregamos sobre Paulo, sobre Lucas e assim nós vamos fazendo, certo? Mas chegou um dia no céu que Jesus pegou o livro da vida e pregou sobre um homem. A Bíblia diz que estava tendo uma reunião nos céus e Satanás passou por lá. E Jesus, Deus, chamou Satanás e falou, vem cá, você tem visto meu servo Jó? Ele é fiel, íntegro e justo. Deus pregou sobre um homem. O meu desejo é que Deus pregue sobre nós nas regiões celestiais. Você tem visto os meus servos, eles são fiéis, eles são íntegros, eles são justos. E Deus pregou sobre Jó. E o diabo fez o quê? Também o Senhor dá tudo, vai lá. Só não toca nele que ele é meu, vai lá. E o diabo veio com toda a sua violência. Causou o que causou. E Jó permaneceu. Você imagina Deus, né, numa imaginação santa aqui. Deus depois pegando Jó como um troféu, esfregando na cara do diabo aqui, ó. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara que durante muito tempo contribuí muito para o reino das trevas, com a minha vida, com o meu corpo, com o meu falar, com o meu pensar. Mas um dia Jesus me encontrou e agora não é que eu quero pagar o que eu fiz de errado, porque não há como pagar. Foi Jesus que pagou a minha dívida. Foi Ele quem pagou o que eu devia. Eu não tinha condições. Mas já que Ele pagou, agora eu vou contribuir para o reino de Deus. Como? Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com toda a minha força. Tudo. Minhas redes sociais vão comprovar que eu amo a Jesus. A minha casa vai comprovar que eu amo a Jesus. O meu andar, o meu falar, o meu viver vai comprovar
que eu sou grato a Cristo por tudo que Ele já fez. E vou renunciar para que Ele cresça cada vez mais. Essa é a nossa intenção. Essa tem que ser uma disposição do nosso coração, mas racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não é apenas achar que essas coisas são sobrenaturais. Ah, não vai acontecer. Não, vai acontecer se você fizer, se você se posicionar para isso. E se você se posicionar para isso, Cristo é poderoso em transformar toda a sua casa, a sua família, os seus parentes, o seu trabalho, a rua onde você mora, não importa. Fulano é duro demais. Fulano... Não, irmão, não existe isso. Eu já falei para vocês, duro era você. E você está aqui, com Cristo. Acabou. O maior exemplo de dureza somos nós mesmos. E se estamos aqui, por que Cristo não pode transformar outra pessoa? Quando Cristo ele exala em nós e através de nós, acabou. As pessoas serão tomadas pelo peso da glória de Cristo. Porque é completamente impossível, irresistível o amor de Cristo. Ninguém pode resistir ao amor do Senhor, ninguém pode se fechar ao ponto de não querer. Quando o amor de Cristo vem é como uma flecha que vai de encontro aos nossos corações. E aparentemente parece que a pessoa resistiu, mas esse amor ele é tão constrangedor que ele vai indo até tomar todo aquele coração. Mas nós precisamos compreender que renunciar vai fazer com que a gente cresça em Cristo. E a forma de crescer em Cristo só há uma. A gente só cresce em Cristo quando nós diminuímos. Parece um paradoxo, parece que é uma loucura dizer isso, mas a contabilidade do reino de Deus é diferente da nossa. A nossa contabilidade é que feliz é aquele que está tudo bem. Que rico é aquele que tem. Essa é a nossa contabilidade. Mas para Cristo não. Feliz é o que chora. Pobre é o que tem muito. Porque a visão de reino, a visão do sobrenatural do Senhor é muito além da nossa. Então Deus ele não vê com os nossos olhos. Para Deus ele diz aqui, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser grande no reino de Deus, que sirva a todos. Poxa, mas a intenção de ser grande no reino de Deus é que alguém nos sirva. É que nós sejamos reconhecidos. É que nós sejamos o auge de tudo. E Cristo diz, não. Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Se você quer ser reconhecido no reino de Deus, então sirva. Porque foi isso que Cristo fez. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se o meu mestre, o meu Senhor, fez isso, como eu vou fazer diferente? Se o meu mestre entrou na casa de um cobrador de impostos, que cobrava abusivamente das pessoas, e ele não disse nada, ele só entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu se converteu ao ponto de se constranger e dizer que pagaria 4 vezes mais, sem Jesus abrir a sua boca. Como pode Jesus ter me salvado e eu continuar a mesma pessoa? Como pode Jesus ter nos alcançado e a gente não querer renunciar? Ô irmão, eu e você, nós somos cheios de desejos, cheios de vontade, cheios de querer, cheios das razões. Nós temos as nossas convicções. Nós temos a nossa justiça própria aflorada na pele. Que isso? Se alguém mexe com os nossos filhos, pronto, a gente só falta matar um. Se alguém mexe com a gente estiver na razão, meu Deus do céu. A gente já quer fazer um holocausto com essa pessoa aí, entregar para o Senhor. Não, é justiça própria. É o nosso eu querendo sobressair, é o nosso desejo querendo ser maior. Não, a Bíblia diz que há o fruto do Espírito e junto com ele há o domínio próprio. E sabe qual que é o domínio próprio? É entregar tudo nas mãos do justo juiz. Está com o Senhor, a minha causa está lá. Não, mas demora. Não, demora não. Nada passa batido diante do Senhor e Ele tem o tempo nas suas mãos. Ele é o dono do tempo. Tudo ocorre e acontece justamente quando Ele deseja. Há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Está escrito lá.
Se você acredita na palavra, irmão, você está seguro. Está escrito que é um tempo para todas as coisas. E se há um tempo para todas as coisas, o meu tempo vai chegar também, mas eu não me preocupo com isso. Porque o meu desejo é que o Cristo seja reconhecido cada vez mais. Amém? Então nós precisamos fazer isso, renunciar. Renunciar para que Cristo cresça. Talvez Cristo não tenha estado como deveria estar, conhecido e famoso no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, porque nós não estamos renunciando. Porque nós não estamos entregando a Cristo aquilo que realmente é dele. Então, se nós renunciarmos a tudo que vá contra os valores de Cristo, a nossa vida nunca mais será a mesma. Que o Senhor Jesus ele possa nos abençoar cada dia mais, né? Com entendimento, com sabedoria, com graça, com discernimento. Há uma necessidade nos dias de hoje de compreender que as coisas sobrenaturais continuam acontecendo. Coisas extraordinárias, sem explicação, continuam acontecendo, porque Deus é Deus. Ninguém vai conseguir explicar o que é um maná caindo do céu. Ninguém vai conseguir explicar o que é um mar abrindo. Ninguém vai conseguir explicar o que é um sol retrocedendo. Mas ninguém vai conseguir explicar também o que é o amor sobre uma pessoa que estava perdida. Porque você tentar explicar esses milagres sobrenaturais realmente é difícil, a gente aceita mais fácil. Mas deixa eu te falar, e o amor de alguém que era justo, que é justo, fiel, que nele não há contaminação, que nele não há pecado, mas o amor dele por uma pessoa que se encontra no estado de prostituição, por uma pessoa que está presa num vício, numa bebida, numa droga, que está afundando a sua casa, a sua família. Isso é inexplicável, irmão. Um dia eu vivia isso, você também. E ele nos amou ao ponto da gente nem ter largado o nosso pecado ainda. Mas ele já nos amou, ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que ele se entregou e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Meu Deus. Quando eu estava lá destruindo a minha família, destruindo o meu casamento, destruindo a minha própria vida, Jesus me amou ali ao ponto de querer me resgatar daquele lugar. Ao ponto de querer te resgatar daquele lugar. Aí você quer cobrar amor de pessoas. Aí alguém não te ama, você fica todo ofendido. Pelo amor de Deus, o amor de Cristo já é suficiente sobre a sua vida. Se dê ao valor, se sinta amada por Cristo e você não vai depender do amor de mais ninguém. Só o dele já é o suficiente. A palavra do Senhor diz que ele encheu o nosso coração com o amor dele ao ponto da gente derramar desse amor sobre outras pessoas. Então entenda, você é uma fonte de amor, a qual você não necessita mais de amor, porque o amor de Cristo está sobre você. As pessoas que precisam do amor de Cristo que está em você. E se nós se valorizar ao ponto de compreender quem nós somos agora, não é se valorizar ao ponto de se exaltar, não, irmão. É se valorizar ao ponto de reconhecer quem você é. Já falei isso para vocês, já na igreja, já, né? Qual que era o seu direito? A morte. Todo pecador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. E o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. E todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Aí vem Jesus, se entrega por nós, paga a nossa dívida e fala, se você me reconhecer como o único suficiente salvador da sua vida, se arrepender dos seus maus caminhos e permanecer na minha palavra, você está salvo. Isso é um amor. O resto, irmão, o resto é conversa. O resto é conversa. Amor mesmo só de Cristo, inundando os nossos corações. Cada vez que você se aproxima mais da cruz, mais constrangido você fica, mais pecador você se sente, porque a santidade de Deus é tão impactante sobre a nossa vida que nos constrange. Então, cada vez que eu me aproximo da cruz, mais constrangido com o amor de Deus eu fico. E aí eu preciso renunciar para poder sempre estar nesse lugar. Amém? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra.
Vamos tirar agora um momento para que a gente possa responder algumas perguntas, se alguém tiver aí, tá bom? Então vou aguardar aqui, quem mandar aí a primeira pergunta, nós vamos responder aqui, né? Que Jesus seja glorificado em tudo, porque só Ele é digno, né? De honra, de glória, de louvor, de tudo. Eu amo Jesus muito, porque o lugar onde eu estava e Ele decidiu me alcançar, meu Deus do céu, coisa linda, né? Eu sei que assim foi com você também. E glória a Deus por isso, né? Jesus é bom demais. Vamos ver se alguém manda uma pergunta aí. Tem alguma pergunta sobre renúncia? Glória a Deus, né? Deixa eu ver se aparece aqui alguma. E aí a gente... Amém, tia. Que Deus abençoe, né? Que nós possamos ser claros. Que nós possamos ser cada vez mais claros quando se trata de Cristo, né? Apareceu uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Primeiro, a Gil perguntou, quanto de renúncia temos que ter? Quanto de renunciamento temos que ter? Foi isso, né, que você perguntou? A renúncia é um processo. É um processo de aperfeiçoamento. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados diariamente. Então, constantemente você precisa renunciar. E cada área que você renuncia, o seu nível de autoridade eleva naquele lugar. E como somos aperfeiçoados diariamente, constantemente a renúncia vai fazer parte da nossa vida. Então, quer ficar mais parecido com Jesus, quer ficar mais parecido com Cristo, renuncie. Renuncie. Assim como eu disse no culto passado, né? Da dinâmica que o Wagner fez lá, né, no dia, se você não está conseguindo administrar, você precisa cortar, mesmo que não seja pecado, mesmo que não seja uma ofensa a Deus, mas se você não está conseguindo administrar, corta, renuncie, para que a sua autoridade cresça em Cristo Jesus. Renúncia é obediência ou propósito? Renúncia é decisão. Você precisa decidir renunciar, né? Renúncia não é não é a obediência apenas, porque senão estaria nas leis, estaria nos mandamentos como uma ordenância. E aí, a partir do momento que você obedece, você cumpre o mandamento, você está obedecendo. Então, renúncia, ela é uma decisão. Ela não é apenas uma obediência de mandamento e nem apenas um propósito, mas ela é uma decisão. Você precisa decidir quem você quer se tornar em Cristo. E a partir disso, a sua renúncia tem que valer a pena, né? Sua renúncia tem que dizer aonde você quer chegar. Amém? Mais alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Quanto de renúncia temos que ter? Eu respondi uma aí, né, Gil? Amém, tia. Que Deus abençoe, que assim seja, para a glória de Deus, né? Mas alguém tem alguma pergunta aí? Senão nós vamos encerrar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pastor Enzo, o que significa renúncia exatamente? Renunciar significa, meu filho, você poder abrir mão de coisas. Então, um exemplo, você que é jovem e você gosta muito de joguinho, né? Renunciar é você tirar o tempo livre que você tem e de vez você ficar no joguinho, você ir orar, você ir ler um pouco a Bíblia, você assistir algo que fale sobre Deus. Quer dizer, você está renunciando, você está entregando esse tempo que poderia ser um lazer para você, mas você está entregando para Jesus. Então essa é uma forma de renúncia mais exata do que a gente está falando, tá? As renúncias que nós devemos ter no casamento é a questão de entender que nem sempre aquele que está com a razão vai ser feliz. Então o que acontece? Muitas das vezes você vai precisar decidir
se você quer ser feliz ou ter a razão. Se você quiser se você quiser ser somente feliz, muitas das vezes vai haver uma briga, porque, desculpa, se você quiser ter a razão, muitas das vezes vai haver uma briga. Mas se você quiser ser feliz, quiser ser alegre, algumas vezes você vai ter que renunciar. Dentro da renúncia no casamento, o que acontece? Há muitas coisas que nós podemos renunciar, abrir mão para que o casamento siga feliz e siga bem. Mas existem coisas que não tem como. Existem coisas que no casamento que se você deixar passar batido a primeira vez vai gerar um costume e depois vai ser muito difícil de consertar. Então as renúncias no casamento, ela vem de acordo com a sua intenção, com o que você quer viver. Se você só quer sempre ter somente a razão ou se você quer ser feliz. Mas dentro disso o Espírito sempre te dará sabedoria para você poder entender. Porque qualquer renúncia que nós vamos fazer, o Espírito sempre fala em nosso coração, dentro de nós, qual é a direção que devemos tomar. É que muitas vezes que nós queremos ter a razão, nós fechamos o nosso ouvido para isso e ficamos só com os nossos olhos na nossa justiça própria. Mas quando nós damos liberdade ao Espírito, ele sempre diz a renúncia que nós devemos fazer. Porque se Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, nada do que a gente possa fazer, a gente vai conseguir fazer se não tiver a orientação do Espírito. Porque é o Espírito que intercede por nós diante de Deus. Então até mesmo a nossa boa vontade com Cristo, a nossa boa vontade em adorar a Deus, precisa partir do Espírito, nos convencendo, né? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, até mesmo para a gente adorar a Cristo, precisa vir um direcionamento do céu, porque nós estamos na terra e Deus no céu. Então é muito longe, né? Os pensamentos. Como devemos renunciar em relação aos filhos? Bom, primeiro compreendendo que você é autoridade sobre os filhos. Então, o primeiro ponto precisa partir de que os filhos precisam compreender a autoridade do pai. A partir desse momento, há etapas e processos no crescimento dos filhos. Então, cada tempo vai exigir de você um tipo de renúncia. Quando o que eu vejo que às vezes é muito invertido em relação aos filhos, é que a renúncia que a gente dá para os filhos pequenininhos deveriam ser para os mais velhos, e a gente inverte isso. Em que sentido? Uma criança pequena, ela consegue o que quer com os pais, ela consegue o que quer com as pessoas, porque ela chora, faz alguma coisa assim. Muitas das vezes nós corrigimos, né? Toma ali as suas palmadas, mas até a gente chegar ao ponto de dar a palmada, ele já conseguiu muita coisa assim, porque é da onde a gente enche, né? Então, às vezes esse tipo de tolerância com os pequenos nós não temos com os maiores. Então acaba sendo complicado. Então eu acho que o primeiro princípio é os filhos reconhecerem a autoridade dos pais, honrarem aos pais assim, e a partir disso vai ter renúncias que vai ser tranquilo de se fazer. Então o diálogo com os filhos é o que vai trazer esse nível de renúncia, né? Porque a partir do momento que você conversa com o seu filho, você vai entender que tipo de liberdade, que tipo de confiança ele tem sua com ele. E a partir disso a renúncia vai ser tranquilo, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em julgar toda uma pessoa, todo o caráter de uma pessoa em uma atitude. E não é assim que se faz, né? Às vezes a pessoa sempre foi tranquila, responsável, e num dia que ela ultrapassa esse limite, a gente já quer perder a confiança, já quer um monte de coisa. Mas não pode ser assim. Porque a pessoa ela construiu algo durante um tempo, e não é porque nenhum dia algo se deslizou que ela não tem mais a sua confiança. Então a renúncia aí quanto aos filhos parte primeiro desse princípio, né, de eles entenderem a honra dos pais, que eles precisam honrar aos pais. Os pais não precisam ser abusivos, mas precisam direcionar. E muitas das vezes precisa ser firme, porque senão eles não vão honrar mesmo. Deixa eu ver aqui. É uma luta, né, Rodrigo? A carne briga contra o espírito. Sim, a todo instante. Porque o espírito ele quer nos levar O espírito quer nos levar às regiões celestiais. O espírito, na verdade, briga a todo instante para nos trazer para nossa origem. Fomos criados em Deus, a sua imagem, a sua semelhança, para estarmos com o Senhor em constante adoração.
Mas através do pecado e da desobediência, entrou o pecado no mundo, e porque o pecado ele entrou no mundo, ele habitou na carne. Então por que é essa luta constante? Porque é militando, né? Um querendo que você viva os seus prazeres e o outro querendo que você volte para a sua origem. Então acaba tendo essa luta constante, não vai parar, não vai diminuir. Pelos tempos que estamos vivendo, vai aumentar essa luta. E muitas das vezes a nossa renúncia é o que vai fazer a diferença. Muitas das vezes a nossa renúncia vai nos levar a lugares em que vamos conseguir vencer a nossa carne. Em nome de Jesus, né? Renato disse aqui, mas largar a varinha da correção. Às vezes é preciso, né, irmão? Às vezes é necessário. Amém, gente? Mais alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu lembro da Laninha ter enviado algumas aí. Não sei se ela vai mandar aqui novamente. Mais alguém? Se não tiver mais nenhuma, nós vamos encerrar por hoje. Renúncia diária é o que vai nos manter firme, né? Com o propósito de Deus. Mais alguém vai mandar mais alguma? Senão nós vamos... já respondeu, Laninha? Amém, então. Glória a Deus, né? Lembrando que nós provavelmente semana que vem vamos fazer também um outro culto aí pela manhã. Aí eu vou confirmar se será no sábado mesmo, tá? Então se vocês puderem estar presentes, compartilhar, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. A Evelyn tá chegando aí, tava trabalhando, chegou. Tá bom? Então que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o Senhor guarde vocês. Hoje é um domingo muito especial, porque nós comemoramos a morte de Cristo e isso é muito importante, mas comemorar a sua ressurreição é melhor ainda, né? Saber que a cruz está vazia, que o nosso Redentor ele vive, em breve ele se levantará. Né? Em breve ele virá, melhor assim dizer, né? Em breve ele virá e nos buscará. Tá bom? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Que o Senhor Jesus possa encher o seu coração de amor. Que você renuncie para que você cresça no reino de Deus. E para que Jesus seja sempre exaltado e glorificado através das nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. E qualquer coisa a gente vamos nos falando. Se você puder compartilhar aí essa live aqui, né, esse culto aqui que prestamos ao Senhor, faça isso, compartilhe com seus amigos. Se você puder compartilhar aí o nosso Instagram também, vai ser bênção. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus.